Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Irmãos, este mês de fevereiro, nós temos meditado sobre o tema santidade. E eu creio que tem sido um mês muito abençoado. Um assunto que realmente importante e que confesso que tem mexido bastante com o meu coração. No próximo domingo, nós estaremos lançando o tema do ano. E hoje, eu quero encerrar este tema, santidade, com vocês, falando sobre a prática de uma justiça santa. Para isso, eu quero convidá-los a ler, junto comigo, Mateus, capítulo 5, versículo 20. Você pode acompanhar na tela, ou você pode acompanhar através da leitura da sua Bíblia, do seu aplicativo. Mateus capítulo 5, versículo 20. Diz assim: pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Estas foram as palavras de Jesus, ditas no Sermão do Monte, quando ele estava falando a uma multidão a respeito do reino de Deus. E então ele traz estas palavras, e para que nós possamos compreender o que Jesus está dizendo, nós vamos precisar entrar no Sermão do Monte, entender realmente o contexto de tudo para essas palavras. Mas eu quero então antes, mais uma vez, convidar você a fechar os seus olhos, e nós vamos fazer mais uma oração. Deus eterno e poderoso, eu quero mais uma vez colocar aqui a minha vida diante do teu altar. Nós temos tratado deste tema santidade, e eu sei, Deus, que este é um tema muito relevante, muito importante. E hoje, nessa noite, quando nós vamos falar da prática de uma justiça santa, eu oro para que o teu Espírito possa falar aos nossos corações. E mais uma vez eu peço que o Senhor fale através de mim. Eu quero me esconder, Senhor, debaixo das tuas asas. Me rendo inteiramente ao Senhor, que o teu Espírito possa usar-me, da mesma forma que o teu Espírito possa ter a liberdade de tocar em cada vida aqui nesta noite, ministrando a tua palavra e nos ensinando a fim de que possamos viver uma justiça santa, para o louvor do teu nome, Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, em nossos dias, nós temos diversas interpretações da Bíblia. Essas diversas interpretações produziram diversos pensamentos teológicos e diversos grupos denominacionais que representam essas diversas linhas teológicas. Por exemplo, a teologia católica, a teologia calvinista, a teologia luterana, arminista, a teologia pentecostal, neopentecostal. Estes grupos são caracterizados por acreditarem em um corpo de doutrinas que os diferenciam entre si. Veja, Jesus está falando e ele está se direcionando a um grupo chamado fariseus, e ele também diz mestres da lei. Nos dias de Jesus, também existiam grupos que se divergiam na interpretação das Escrituras. E os principais grupos nos tempos de Jesus eram os escribas. Estes ficaram conhecidos nas páginas do Novo Testamento como doutores da lei, mestres da lei. Existiam os fariseus, também citado, que era um grupo extremamente apegado à Torá. Existiam os essênios. Estes levaram as ideias do farisaísmo ao extremo. Existiam os saduceus, eram compostos pelos mais ricos da população, e muitas vezes faziam oposições
as interpretações dos fariseus. Existiam também outro grupo chamado herodianos. Estes eram mais políticos do que religiosos. Eles acreditavam que era possível uma aliança entre a política judaica com a política romana. E existia também um outro grupo chamado zelotes, um grupo religioso com caráter militarista e revolucionário, que combatia o domínio de Roma sobre Israel. De certa forma, todos estes grupos eram caracterizados por um certo legalismo naquilo que eles acreditavam, defendiam. Principalmente os fariseus e os escribas, que são o alvo dentro deste contexto do Sermão do Monte que nós lemos. Quando eu falo aqui hoje de um legalismo religioso, eu estou dizendo que eles eram extremamente cuidadosos em cumprirem toda a lei de Deus dada por Moisés. E aí então fica uma pergunta: como seria possível a nós, aos discípulos de Jesus, a quem ele está se dirigindo, exercer uma justiça que seja ainda maior do que aquela que os fariseus e escribas exerciam, sendo eles fiéis seguidores da lei de Moisés? Bom, primeiro então nós precisamos entender, como eu disse, o Sermão do Monte. E eu posso dizer que a primeira coisa que Jesus começa a afirmar no seu Sermão do Monte é que nós precisamos possuir um coração com a disposição correta. A resposta para que a nossa justiça possa exceder a justiça dos fariseus e escribas começa por um coração que tenha a disposição correta. E aí então, basta nós darmos uma olhada no início deste sermão, onde encontramos as bem-aventuranças. Eu quero então ler com vocês essas bem-aventuranças. Diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. As bem-aventuranças tratam primeiramente de valores e princípios interiores. Jesus nos chama a uma revisão de nossos valores e princípios através das bem-aventuranças. Ele está indicando como deve ser o coração daqueles que almejam o reino de Deus. Pessoas que tenham essas disposições descritas nas bem-aventuranças, corações com essas disposições, certamente serão felizes. É isso que diz. Bem-aventurado os pobres de espírito, significa felizes os pobres de espíritos. E essa felicidade não significa que não terão tribulações ou dificuldades, não está relacionada com a ausência de lutas neste mundo, mas sim
porque serão recompensadas pela disposição destes corações, quando o reino de Deus se estabelecer através de Jesus Cristo. A felicidade aqui não trata de algo que se possa agarrar, que se possa comprar. A felicidade aqui não é algo saboreado no percurso da vida. Feliz o pobre de espírito não significa que ele é feliz no percurso da vida. Bem-aventurados que choram, felizes os que choram, não significa que ele é feliz no percurso da vida, mas que no devido tempo receberá de Cristo Jesus a recompensa dessa disposição de um coração humilde, de um coração que chora. E essas disposições, elas não podem ser separadas umas das outras. Não é o tipo de coisa que podemos dizer: eu tenho misericórdia, mas eu não tenho fome e sede de justiça. Ou, eu sou pobre de espírito, mas eu não sofro por Jesus. Não é uma questão de você escolher uma destas coisas, mas é uma questão de uma disposição de um coração voltado para o reino de Deus. E todo aquele que tem este coração voltado para o reino de Deus, tem essas disposições, todas descritas aqui. Podemos então concluir que Jesus está falando de como deve ser o nosso homem interior, de como deve ser o nosso coração. Jesus está dizendo sobre que tipo de coração nós devemos ter, e consequentemente, que tipo de pessoas nós devemos ser. O segundo modo para exceder a justiça dos fariseus é você assumir a expectativa de Jesus a seu respeito. Na continuidade então deste sermão, lá em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Veja as afirmações de Jesus para você que é discípulo dele, para mim, para todos os seus discípulos. Vocês são o sal da terra. E vocês são a luz do mundo. Jesus tem uma elevada expectativa a nosso respeito, seus discípulos. Ele inicia o sermão nos apresentando a disposição que devemos ter em nossos corações, conforme nós já citamos. E agora ele diz que somos sal e luz do mundo. Se nós tivermos aquelas disposições descritas nas bem-aventuranças, nós poderemos ser sal e luz para este mundo. E essa é a expectativa de Jesus, que você seja sal e luz. E ele já afirma para os seus discípulos isso. Jesus espera que realmente vivamos de forma a fazer diferença no mundo. Essa diferença só será possível se você assumir a expectativa que Jesus tem ao seu respeito e se deixar ser moldado então por Ele, através do Espírito Santo, para viver como sal e luz. Jesus está afirmando que Deus será conhecido através de nós. Quando o mundo buscar o tempero para a vida, você é o sal, aonde ele encontrará esse tempero. Quando o mundo, quando as pessoas, quando os seres humanos buscarem luz para discernir os seus caminhos, você é a luz que eles devem encontrar. Dessa forma, em outras palavras, Jesus está dizendo que eu e você, seus discípulos, nós somos o sinal dele para o mundo. Nós, os discípulos de Jesus, somos a referência de Deus para os seres humanos. Nós somos aqueles que vieram e têm a responsabilidade de implantar o reino dele a este mundo.
E essa é a expectativa de Jesus para você. Então eu quero dizer para você hoje, assuma a expectativa que Ele tem. Assuma ser sal e luz neste mundo, em meio às trevas e dissabores que a vida apresenta. A terceira forma para excedermos a justiça dos fariseus vem na continuidade deste Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, verso 17 ao verso 20, e nós vamos ver que é assumir a expectativa no cumprimento da lei. E essa parte é muito importante, porque os fariseus e os escribas, eles eram pessoas decididas a cumprir a lei, mas então nós precisamos agora entender bem o que Jesus está dizendo. Veja só o versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ao contrário do que muitos pensam, Jesus nos libertou da lei, mas não para que vivêssemos segundo as nossas paixões. Ele nos libertou com a expectativa que nós cumpríssemos toda a lei. E é o que ele diz: se nós não a cumprirmos, se nós não formos melhores do que os fariseus, não entraremos no reino dos céus. É neste sentido que nós somos chamados a exercermos uma justiça superior à dos fariseus e mestres da lei. A nossa justiça não pode nem ser igual, segundo o texto, nem menor. Ela precisa ser superior a deles. Bom, a fala de Jesus, ela se deve porque existe uma diferença entre a justiça do reino de Deus, estabelecida pela lei de Moisés, e a justiça compreendida pelos fariseus e mestres da lei, a respeito desta lei dada por Moisés. Veja que Jesus apontou para os seus discípulos de como deveriam ser os seus corações, primeiramente. E no verso seguinte, ele irá agora mostrar como era o coração dos fariseus e doutores da lei. Ao mesmo tempo em que ele vai apontar para nós o verdadeiro sentido da lei de Moisés. O restante do Sermão do Monte está nessa perspectiva. Uma vez que Jesus definiu qual a disposição de coração do homem interior dos seus discípulos, e disse que a partir dessas disposições vocês serão sal e luz, agora ele mostra como é a disposição dos fariseus e escribas, e ele vai tratar disso no resto da mensagem do sermão. Depois você pode ler todo o sermão na sua casa, vai até o capítulo 7 do livro de Mateus. Eu vou destacar aqui algumas coisas, porque é importante que a gente entenda então como era a disposição do coração dos fariseus, para que nós possamos ter uma justiça que excede a dos fariseus e escribas. Então, eu quero convidar você a ir acompanhando comigo agora a leitura do texto com bastante calma. Mateus capítulo 5, verso 21, verso 22, diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco
corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, verso 27 e 28, diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus capítulo 5, verso 31 e 32. Foi dito, aquele que se divorciar, e a palavra original aí é repudiar, de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo, que todo aquele que se repudiar, essa seria a tradução correta, de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher repudiada estará cometendo adultério. Mateus capítulo 5, verso 33, 34. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Mateus 5, 38 e 39. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. E se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Mateus 5, 43, 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Cada vez que Jesus diz, vocês ouviram, ou você lê a expressão, foi dito, ele está se referindo à lei de Moisés. Da mesma forma, cada vez que ele diz agora, mas eu lhes digo, ele está apresentando então uma nova interpretação da lei de Moisés. Jesus não só apresenta uma nova interpretação, como também desta forma, ele está se colocando numa posição superior a Moisés. Mas eu lhes digo, um outro rabi diria, Moisés quer dizer, mas Jesus diz, eu agora lhes digo, mas eu lhes digo. Ele se coloca numa posição superior. O que Jesus faz com a lei, conforme nós aqui podemos ver, ele eleva a lei de Moisés no nível máximo. Jesus interpreta a lei na sua essência, diferentemente dos fariseus. A lei, ela aponta para o coração do ser humano. Contudo, os fariseus e os doutores da lei aplicavam ela apenas de forma externa. Eles as liam preocupados apenas com os resultados exteriores, visíveis aos nossos olhos, aos olhos dos homens. Eles não percebiam a lei na sua essência, que deveria penetrar no coração e disposições interiores dos homens. Por isso, Jesus começa com as bem-aventuranças falando das disposições. A justiça farisaica era estabelecida a partir de comportamentos morais, visíveis aos olhos humanos. A justiça dos doutores da lei era uma justiça de aparência, que julgava a partir de atos concretizados. Mas a justiça do reino de Deus, ela é estabelecida a partir do coração. A justiça do reino de Deus trata dos sentimentos enraizados no profundo do nosso ser, lá dentro do nosso homem interior. A justiça farisaica, ela estava preocupada apenas com o comportamento adequado dos seres humanos. Ela estava somente preocupada com a questão comportamental. Em outras palavras, ela não estava preocupada se por dentro a pessoa é racista. Ela não estava preocupada se lá dentro a pessoa é homofóbica, é machista, se ela é feminista, homicida, feminicida.
A preocupação e a interpretação dos fariseus e doutores da lei era somente que essas pessoas não deveriam demonstrar aquilo diante das pessoas. Elas poderiam ter um coração adúltero, mas que elas não demonstrassem isto. Era uma lei comportamental, uma lei apenas baseada no que se vê. Os fariseus, eles não se preocupavam com a disposição dos corações. Eles não se preocupavam se as pessoas guardavam sentimentos errados no coração. Se ele tivesse aquele sentimento, não havia problema, desde que ele não se manifestasse, né? Vai carregando aquele racismo por dentro, né? E aí a pessoa ainda fala, não, mas lá na minha igreja também eu convivo com pessoas de outras raças, né? Mas lá dentro ele sabe que ele é racista. E eles não se preocupavam com isso, porque ela era aparente. Entretanto, Jesus interpreta a lei e vai lá no fundo dela. E o que ele está dizendo é o seguinte: você pode até não bater em uma mulher, mas se lá dentro do seu coração você está tomado desse desejo de fazê-lo, você já está vivendo o pecado. O que Jesus está dizendo é que você até pode sentar na mesma mesa com outra pessoa de uma outra raça, mas se lá dentro do seu coração você o despreza, ele está dizendo, você é sim racista. O que ele está dizendo é que você pode até não violentar um gay, uma lésbica, um homossexual, mas se dentro de você olha com desprezo, você o insulta por dentro, ainda que não pronuncie palavras, você é homofóbico, você está em pecado. É isso que Jesus está fazendo e mostrando para aqueles homens. Não adianta dizer que você não adulterou, mas lá dentro você já possuiu a pessoa que você desejava, embora não tenha tocado fisicamente nela. Jesus diz, você é adúltero. Não adianta você bater no peito que ora, que entrega seu dízimo, que faz oferta aos pobres, mas por dentro você despreza o seu irmão, a sua irmã, e ainda faz uma oração agradecendo por não ser igual a ele. E diz que existe uma tradição dentro do judaísmo, não sei se isso ainda hoje, mas os antigos, de que nas orações que eles faziam, eles agradeciam a Deus por não terem nascido mulher, porque a mulher, ela era vista com certo desprezo dentro da sociedade. E o homem então batia no peito, né? E agradecia a Deus. Era uma religiosidade. Pessoas que só estavam preocupadas com o que se mostra fora, com o comportamento, e Jesus vem e começa a apontar que para ele o que vale é o coração. E quando os fariseus batiam no peito e faziam aquelas orações, né? Não somos como os publicanos e pecadores, eles já mostravam a arrogância da sua alma, a soberba da sua alma, a corrupção da sua própria alma. Sua alma estava mergulhada na sua própria virtude. E a justiça do reino de Deus não tolera isso. Então Jesus está dizendo, enfim, que não adianta você dizer para ele que nunca matou ninguém, mas você guarda amargura e rancor no seu coração por uma outra vida. A Bíblia diz que você é assassino. É isso que Jesus está dizendo, porque Jesus olha o que está dentro, e não o que você faz ou expõe, mas é o que você guarda no seu coração. É disso que Jesus trata. Não adianta você falar isso para Jesus, palavras soltas, porque Ele lê o teu coração. Jesus quer saber o que você é. Ele quer que você exponha para Ele o que você carrega aí dentro do seu coração. Não importa. Ele quer que você se abra, se mostre. Você é racista, você é homofóbico, é homicida, é adúltero, é um vingador, um assassino. O que está dentro de você que te destrói
Jesus quer que você lance diante dele, joga para que ele possa tratar isso com você. Não fique escondendo. A justiça de Deus é santa e nos chama para uma disposição santa, que aí sim resultará numa prática santa e justa. Jesus não se impressiona com as nossas ações concretas. Não é com o que a gente faz que Jesus se impressiona. É fácil eu vir aqui todo domingo, até ser fiel e colocar meu dízimo, minha oferta. É até fácil eu ir lá visitar alguém e orar. Mas Jesus, ele vê o que está dentro do seu coração, porque tudo isso os fariseus faziam. E ele chama eles de hipócritas. E faziam talvez mais do que nós. O que Jesus está ensinando, e que já tinha sido ensinado no Antigo Testamento pelo profeta Isaías. E é interessante que Jesus relembra isso no próprio sermão, né? Veja só, Mateus 15 ele fala isso, hipócritas, Mateus 15, 7 ao 9. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. A religião judaica apresentada pelos fariseus tinha muito a ver com rituais e aparência externa. A religião de Jesus é uma chamada para uma espiritualidade voltada para o âmago do nosso ser, para o nosso coração e para o mais profundo do nosso coração. A religião dos fariseus é uma religião teatral, preocupada com o que os homens irão pensar. E tem gente que é assim. Será que eu ponho essa roupa? Porque o que a irmãzinha vai pensar de mim? O que o irmão vai pensar de mim? Será que eu ponho? O que vão pensar de mim? Sabe, você fica vivendo para mostrar para os outros o quão santo você é. E isso não justifica você se vestir de forma errada. Isso não justifica você proceder de forma errada. Não devo nada para ninguém, vou sair também pelado agora. Não, isso é outro extremo. Mas não se pode também viver para ficar se mostrando para os homens. Isso é farisaísmo. É se levantar para que as pessoas vejam você orando. É a mesma coisa. É uma religião teatral e nós não podemos viver isso. A religião de Jesus, ela é voltada somente para Deus. Se vive para agradar a Deus somente, não a homens. E é por isso que no Sermão do Monte, Jesus nos ensina isso. Você ora no quarto em secreto, para que Deus te veja no secreto. Não é para você ficar se mostrando para todo mundo: olha como eu sou espiritual. É por isso que ele diz: quando você jejuar, não fique fazendo cara de tristeza, para todo mundo saber que você está jejuando. Nossa, aquela pessoa é tão religiosa, espiritual, olha como... Não, jejue em secreto, não precisa falar nada, não precisa anunciar nada. Quando você der a esmola, faça em secreto, ele diz. Dá e não precisa anunciar para ninguém. A religião de Jesus, a espiritualidade de Jesus é no secreto. Não tem esse negócio: vou marchar para todo mundo ver. Vamos lá marchar para Jesus. Todo mundo precisa ver que nós somos de Jesus. Nós precisamos impor Jesus sobre a sociedade. Me desculpa, tá? Se você é fãzinho da marcha de Jesus. Mas vou dizer uma coisa para você: nada a ver essa marcha de Jesus. Não passa de politicagem de um bando de pessoas que querem mostrar poder. Olha quantos nós somos. A religião de Jesus é a religião que faz na humildade, no secreto. Eu não ia falar esse negócio da marcha, mas vocês perdoem. Eu já estou incomodado, na verdade, com isso há um tempo. Não se deixa ser manipulado, gente, pelos outros. Viver em santidade é viver a prática de uma justiça santa, como reflexo de um coração santo. É ser perfeito nos seus relacionamentos, como o Pai é perfeito. Portanto, diz o texto em Mateus 5,48, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A perfeição se apresenta não em nossa capacidade de não errar. O ser perfeito não significa que nós não erraremos, mas na intencionalidade de viver e ter um coração com as disposições corretas descritas nas bem-aventuranças. E eu vou dar um exemplo de um homem que para Deus era segundo o seu coração,
Mas, com certeza, os fariseus deviam ter muita vergonha de falar. Davi está escrito que era um homem segundo o coração de Deus, mas eu não encontro alguém que falhou mais do que Davi. E vocês aqui conhecem, talvez se você não conhece, eu vou passar bem por cima da história. Mas Davi, certo dia, estava no seu pátio, viu uma linda jovem tomando um banho. Essa mulher casada, ele não quis saber, ele era o rei, afinal de contas eu sou rei, todo mundo aqui é minha ovelhinha mesmo, manda trazer para cá. Aí trouxe, deitou-se com aquela mulher acabou se engravidando, ele adulterou, aquela mulher engravidou, e aí então ele começa e diz o seguinte: bom, e agora, o que eu faço? Ele chama o marido daquela mulher, pede para que ele se deitasse com ela, mas ele estava na guerra, diz: não vou deitar, meus irmãos tudo em guerra, e eu vou ficar aqui com a minha esposa, desfrutando, não. E aí Davi não viu solução, e deu um jeito de matá-lo na guerra, mandou que ele fosse colocado entre os primeiros, e aquela guerra, naquela época, vocês sabem que a coisa era flecha voando para todo lado, né? Então você já vai logo lá no primeiro, você já sabe que a coisa vai pegar mesmo, né? Já era, né? E ali foi, morreu. A partir dali a história de Davi é só desastre. Perdeu toda a autoridade da sua família, o seu filho foi lá e violentou a irmã, ele nada fez, e o outro que ficou com raiva porque o outro tinha violentado a irmã e o pai não fez nada, aí ele foi lá e matou o outro, e o pai de novo nada fez, e vai indo assim, uma história triste, nem vou entrar em detalhes. É o cara que para mim mais falhou na Bíblia. Entretanto, ele tinha uma disposição enorme de tentar acertar. E todas as vezes que Deus chegava até ele, você errou, ele caía de joelho, ele chorava, porque ele sabia que aquilo feria o coração de Deus. Então, querido, ser perfeito não é que você será infalível, mas que você tenha uma intencionalidade verdadeira de fazer o que é certo. E quando você errar, se arrepender e voltar novamente ao caminho. Ser perfeito como o Pai é amar como Ele amou, é amar os justos e os injustos, os bons e os maus, ajudar a todos de forma indiscriminada, assim como Deus Pai faz. Ele faz chover para os justos, mas Ele também faz chover para os injustos. Ele faz o sol se levantar pelos seus filhos justos, mas Ele também faz pelos injustos. Ele quer transformar eu e você, para sermos uma expressão de seu caráter. Jesus deseja que tenhamos um coração com as características descritas nas bem-aventuranças. Um coração com a disposição correta. Jesus quer consertar hoje, em mim e em você, as imperfeições do nosso coração, para que eu e você possamos ter um coração santo, para viver na prática de uma justiça santa. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E talvez você saiba as imperfeições que há no teu coração. Você sabe que há coisas dentro de você que você tem lutado para serem transformadas e mudadas. Para que você possa ser um homem humilde, pobre em espírito. Para que você possa ser aquele que chora. Para que você possa ser aquele sim que tem fome e sede de justiça. Para que você possa ter um coração puro, um coração misericordioso. Jesus quer curar hoje essas imperfeições, Ele quer tratar nessas áreas da sua vida. Eu quero orar por você que sabe que tem essas imperfeições, e que sabe que ali é um lugar que precisa sim, ser tocado por Deus. Se você está aqui, e você fala: Jesus, eu quero ser tratado nessa área, eu tenho uma área, eu quero pôr hoje no teu altar esta área, eu quero orar por você, eu quero só que você levante uma das suas mãos, eu quero orar por você, você que está com a mão levantada, eu quero orar por você, fica com as suas mãos levantadas, está todo mundo com os olhos fechados, cabeças baixas, não tem vergonha. Eu quero orar por você, eu quero que o Espírito Santo vá onde você está agora, e Ele vai tocar no seu coração. É hoje. Deus eterno e poderoso, estão diante do Senhor nesta noite, vidas com as suas mãos
erguidas, que reconhecem que há nos seus corações disposições erradas e que precisam ser consertadas. E o Senhor sabe, Deus, aquilo que há de errado em cada uma dessas mãos levantadas. O Senhor sabe aquilo que precisa ser trabalhado, consertado, e eu oro agora que o Senhor toque nestas vidas com Teu Espírito, Senhor. E que o Senhor possa moldar estes corações, a fim de que sejam corações igual ao Teu. Corações puros, corações santos, corações justos, corações, Senhor, humildes. Deus, em nome de Jesus, que nesta noite o novo possa se fazer sobre estas vidas, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.